Boa noite a todos e a todas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela presença de todos aqui hoje na nossa apresentação. Nós somos estagiárias da sexta fase do curso de Pedagogia e a nossa dupla de estágio ela é composta pela Helena Cristina de Oliveira e por mim, Fabiana Vieira. A nossa apresentação hoje ela vai dar um foco maior na devolutiva da coordenação e na devolutiva da professora regente da turma para o nosso projeto e planos de docência. Eu vou fazer agora uma breve contextualização do campo, né, que foi realizado o estágio e também dos sujeitos que participaram aí de todo esse processo. A gente escolheu o primeiro ano do ensino fundamental para realizar o nosso estágio. Ele é composto por 27 educandos e ele possui duas professoras. A professora regente da turma, que é a professora Cristiane Carlos, e a segunda professora, que é a Heloíse Marion de Abreu. Na turma, ela tem dois educandos com necessidades especiais. Ele tem autismo moderado, com deficiência intelectual, e o outro ele tem autismo leve. Durante aí as nossas duas observações que aconteceram de maneira presencial, a gente já criou um vínculo com a professora regente da turma, a Cristiane. Ela nos informou que nos ajudaria e nos apoiaria, né, em tudo que a gente precisasse aí durante o processo do estágio. Ela também acalmou eu e a Helena, porque a gente estava um pouco ansiosa no dia, porque tanto eu quanto a Helena, a gente não tem experiência profissional na área da educação, então tudo pra gente é novo, né? E eu queria deixar claro aqui a importância da gente criar esse vínculo com a professora regente da turma, porque o processo do estágio ele ocorre de forma muito mais leve quando há um companheirismo entre a professora e nós estagiárias. Mas aí, para nossa surpresa, né, as aulas elas foram canceladas por causa da pandemia da Covid-19 e surgiram várias incertezas. A gente não sabia mais se a faculdade iria continuar, né? Se a gente iria perder o semestre, a gente não sabia se o estágio teria continuidade, já que ele sempre acontece aí de forma presencial. Então, quando a nossa orientadora, a Vera, ela veio com a notícia que o nosso estágio ele conseguiria continuar de maneira não presencial, surgiram outras dúvidas, né? A gente não sabia como criar um projeto e planos de docência que seria disponibilizado de maneira online. A gente não sabia como criar propostas significativas, né? De maneira não presencial aí, né? De como disponibilizar isso para os educandos. Então, a gente nunca teve, né, no curso de pedagogia, uma disciplina ou um conteúdo que trabalhasse sobre essa temática, né, de aulas online. Então, a gente estava com muitas dúvidas, mas a nossa orientadora falou que a gente ia percorrer aí um processo, que isso estava acontecendo e era algo novo tanto para a instituição, quanto para a orientadora, quanto para os professores e quanto para nós estagiários. Então, esse processo ele ia começar com uma proposta de projeto que a gente criou e a gente entregou aí para a coordenação. A gente entregou esperando aí que eles aprovassem, né, ou dessem dicas ou sugestões para que a gente fizesse alguma melhoria. E foi aí então que a gente começou o nosso diálogo com a professora regente da turma, a Cristiane. As nossas conversas, elas sempre aconteceram via o aplicativo de WhatsApp. E primeiramente a gente fez um questionário para ela, perguntando quais eram os conteúdos e as temáticas que ela gostaria que a gente contemplasse nos nossos planos de docência. Então, a gente construiu uma proposta de projeto. Nela, a gente colocou o diagnóstico da turma. Nas nossas únicas duas observações, então, presenciais, a gente observou ali quais que eram as maiores dificuldades de alguns educandos e da turma e também quais que eram os maiores interesses, né, da turma. Então, a gente colocou isso na nossa proposta e a gente colocou também o que a Cristiane pediu que a gente trabalhasse, né, que a gente trouxesse de conteúdo nos nossos planos de docência. Para falar, né, da nossa prática e do nosso diálogo aí, que era praticamente semanal com a professora Cristiane, eu gostaria de trazer uma fala aqui, uma citação da Osteto.
É fundamental olhar para as instituições educativas, escolas, creches, nas quais e com as quais serão realizados os estágios curriculares, buscando reconhecê-las em sua estrutura dinâmica e diária, por meio do exercício de observação sustentado no respeito que convida ao diálogo. Esse estágio, então, em especial, ele foi muito pautado no diálogo, porque a gente sempre estava ali em contato via WhatsApp com as professoras, e também ele foi muito pautado no respeito ao que elas queriam que a gente trabalhasse de conteúdo nos nossos planos de docência. E para dar, então, continuidade à devolutiva, que a coordenação e também a devolutiva que a professora Cristiane sempre dava pra gente, eu vou passar minha fala agora para minha colega de estágio, a Helena. Boa noite, meu nome é Helena, como a Fábio já me apresentou. Eu vou começar lendo a devolutiva da Marlise Carlos, que ela é da coordenação do Claudete. Eu vou ler alguns pontos agora. Os relatórios enviados pelos alunos estagiários foram bem pontuais e de grande valia, pois através das observações de cada turma, podemos construir juntos uma proposta de mediação para cada grupo de alunos que apresentam dificuldade significativa. As turmas ainda necessitam de mediação em algumas situações de convívio social diário, no sentido de respeitar o espaço ou a vontade do outro, por exemplo. Os segundos anos e uma turma de terceiro ano estão focadas na continuidade do processo de alfabetização iniciado no ano anterior, priorizando as disciplinas de português e matemática. São participativos, principalmente em atividades orais, que envolvam a expressão de ideias, pensamentos e opiniões, pois são muito comunicativos. Mencionaram também que poucas crianças deixam de fazer as tarefas de casa ou as fazem sem acompanhamento de um adulto responsável. A maior parte dos grupos de alunos de cada turma tem a família bem presente na realização das tarefas. Depois que a nossa proposta foi aprovada, demos início às elaborações do plano de docência. Tivemos muitas dificuldades em construir propostas de trabalho com intencionalidade e significativas. Levando em consideração o contexto de cada educando que eles se encontravam, né? A professora Cristiane nos ajudou muito nesse processo, ela foi muito prestativa e atenciosa. Ela mandou pra gente exemplo de planos que ela estava usando em sala de aula e falou como que poderíamos fazer os nossos. E nos informou o número de propostas enviadas deveriam ser de no máximo 3 por dia. Era algo novo também para os educandos e para a gente. Foi então que percebemos que as atividades, além de trabalharem as suas dificuldades e interesses, deveriam também trazer um conforto e um carinho, para que se sentissem acolhidos. Sempre utilizamos uma palavra que motivasse, até mesmo parabenizar a cada atividade concluída. A partir desse contexto, nosso desafio foi criar propostas mais intuitivas, que pudessem ser realizadas pelos educandos, uma vez que ainda nos deparamos com muitos pais analfabetos ou familiares que não desfrutam do tempo para ajudar o estudante a realizar suas atividades escolares. Esse estágio ele foi principalmente pensado nos educandos, diferente dos estágios anterior, que tinha muito aspecto. Tinha o ambiente da instituição, os professores regentes, que às vezes, eles tinham já os seus horários, então às vezes a gente tinha que dar uma andada no nosso para não atrapalhar o dele, o tempo em campo, entre outros. Esse nós focamos apenas nos educandos, de como eles iriam receber essa proposta e pensando, claro, em todas as dificuldades. Não vai ter isso, não posso passar isso, porque senão eles não vão ter o material. Então, a gente tinha que pensar em uma coisa que contemplasse tanto os alunos que estão fazendo online, e daí a gente mandou vídeo, mandou coisa, só que quem ia receber impresso não ia ter acesso a esses vídeos. Então, a gente precisou pensar mais nos educandos e a coordenação se manteve o tempo todo em contato com a nossa orientadora, fazendo ponte entre nós estagiárias e a coordenação da instituição, tomando assim o estágio mais produtivo possível. Se eu pensei em desistir nesse estágio, várias vezes. Só que cada vez que eu, por exemplo, eu mandava um plano lá para a Cristiane, ela falava muito bom, meninos, continue assim. Então, claro, ele não foi o estágio do meu sonho, que eu não tenho experiência nenhuma
Então, né, eu queria estar ali com as crianças, mas tem a sensação de dever cumprido, sim, porque a gente fez e a gente foi super elogiada pela nossa professora de campo.